Bom, graças a Deus estamos aqui para a nossa última aula de eclesiologia desse curso médio em teologia. Não se esqueçam que o curso é médio, composto de 24 matérias. E agora nós estamos já encerrando o módulo básico, tá bem? Falta esta matéria e mais uma para encerrarmos o módulo básico. Acreditem, as 12 matérias. Então, graças a Deus o Senhor nos trouxe até aqui. E hoje, na aula de eclesiologia, nós vamos falar sobre as ordenanças da igreja, as ordenanças. Como nós não somos uma igreja de confissão católica, nós não somos católicos, nós não falamos em sacramentos, tá bem? Para a igreja católica existem sacramentos, para a igreja evangélica existem as ordenanças. E aonde que começou a nossa história de mudarmos de sacramento para ordenança? Começou com a turma da Reforma Protestante, lá no início do século XVI. Por volta do ano 1517, os reformadores da igreja romperam comunhão com Roma, não estão mais em comunhão com Roma, e tiveram que revisar toda a eclesiologia, como vocês já sabem. E nessa revisão da eclesiologia, tinha um ponto, que era saber o seguinte: o que é que nós vamos manter da igreja católica e o que é que nós vamos dispensar. E uma das coisas que foi revisada era a questão das ordenanças ou sacramentos. A Igreja Católica dizia que existiam 7 sacramentos que deveriam ser observados por todos os cristãos. E aí vocês perguntam, mas o que é um sacramento? Começa assim: de acordo com a definição dos dicionários teológicos, sacramento é um mistério, tá bem? Um mistério revelado por Cristo, ou pelo Espírito Santo, ou pela Igreja, e esse mistério é uma comunicação da graça invisível para o homem visível. Quer dizer, sempre que é ministrado um sacramento, um mistério acontece, um mistério do invisível, que vai alcançar você, que é uma pessoa visível, um ser humano visível. Bom, esse mistério invisível, ele precisa de um mediador. E quem que é o mediador? É o sacerdote. O sacerdote é aquele que fica no meio, por isso ele é o mediador. E só o sacerdote cristão pode ministrar um sacramento. Só um sacerdote cristão. Para ser um sacerdote cristão, era necessário ter recebido o sacramento da ordenança. Ele tinha que ter sido ordenado padre, no caso. Aí pode ministrar um sacramento. Se não fosse um sacerdote cristão, já não tinha validade nenhuma o sacramento. Esse é o começo da história. Aí vocês falam, mas aí ele está confuso e não estou entendendo. Quais são os 7 sacramentos? Aí eles começam. Primeiro de todos os sacramentos cristãos é o batismo. O batismo é um sacramento, quer dizer, é um mistério. Que mistério? O que acontece com o sacramento do batismo? Acontece um novo nascimento, de acordo com os evangelhos. A pessoa que recebe o sacramento do batismo nasce de novo, deixa de ser pagão e se torna cristão, deixa de ser ímpio e se torna justo, deixa de estar no reino das trevas e vem para o reino de Deus. O sacramento do batismo é um meio da pessoa entrar no reino de Deus. E qual que é o elemento do sacramento? Por quê? Todo sacramento ele precisa desses elementos aqui. Primeiro, ele precisa de um elemento físico. Todo sacramento precisa de um elemento físico. Segundo, todo sacramento ele precisa de um sacerdote. E terceiro, todo sacramento precisa de uma fórmula sacramental. Quando eu tenho um elemento físico, quando eu tenho um sacerdote e quando eu tenho a fórmula teológica, a palavra que eu vou falar, aí eu vou unir os três e vai se celebrar um mistério. Uma coisa espiritual vai acontecer. O que é o que acontece espiritualmente no batismo? O novo nascimento. E é por isso que os católicos acreditam piamente no poder do batismo para a salvação. O batismo é um sacramento de salvação. Tanto é que, se uma criança de um filho de um católico, o filho de um católico, ele nasce e ele é um natimorto, nasce morto, ele é batizado mesmo assim. Ele é batizado mesmo morto. O padre vai lá e efetua o batismo, porque senão essa criança vai descer para o limbo,
que é o purgatório das crianças. Nenhuma criança católica pode ser enterrada sem ser batizada, senão ela morre pagã. E se morrer pagã, ela não é salva. Não adianta fazer nada. Por isso, mesmo sendo uma criança natimorta, vai lá e batiza essa criança. Mesmo sendo. Bom, porque eles acreditam que tem um poder salvador. É pelo batismo que a pessoa é salva. E como que elas acreditam nisso? É um mistério. Um mistério é por causa que eu pego o elemento físico. Qual que é o elemento físico? A água. A água do batismo. Não importa se é por imersão, não importa se é por aspersão. Importa que tenha água. Que tenha água. Se tiver água, o que é o segundo elemento que eu preciso? Preciso do sacerdote. Alguém que seja um católico, que esteja em comunhão com a Igreja Católica e que tenha recebido a ordenação para o sacerdócio. Um padre, né? Um católico. Esse católico ele está autorizado a batizar essa criança. Eu já tenho a água, já tenho o sacerdote, só me falta o quê? A fórmula teológica. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo eu te batizo. Pronto. Nesse momento está acontecendo um mistério, um sacramentum, tá? Um sacramento, um serviço sagrado. O que eles dizem? Que o Espírito Santo ele usa todos esses elementos para poder promover um novo nascimento. Acontece que depois que a pessoa ela é batizada, que ela já está salva, ela vai crescendo e ela precisa receber o Espírito Santo, porque ela não recebeu o Espírito Santo no dia que ela foi batizada nas águas. E vem o segundo sacramento, que é o sacramento da crisma. A pessoa tem que ser crismada. E esse crismada vai ser naquela ocasião em que ela vai receber a primeira comunhão. Quer dizer, a primeira comunhão para que ela receba o sacramento da Eucaristia. Eucaristia que para nós é a Santa Ceia. Para eles é a Eucaristia. Eucaristia que é a participação do pão e do vinho. Nesse sacramento o que acontece? Mais uma vez você tem que ungir a pessoa. O elemento físico que é o óleo, tá bem? O sacerdote que é o padre católico que vai ungir a pessoa com óleo. E a palavra do sacramento. O sacerdote, em nome do Senhor Jesus, vai ungir a pessoa com o óleo. Aconteceu o segundo sacramento. O que eles acreditam? Que nesta hora a pessoa está recebendo o Espírito Santo. Só que para receber a crisma tem que fazer o catecismo. O catecismo, participa do catecismo, recebe a primeira comunhão. E nessa primeira comunhão, só recebe a primeira comunhão porque recebeu a crisma, recebeu o Espírito Santo. Recebeu os dois sacramentos. O batismo, o Espírito Santo, e participa do terceiro sacramento, que é a Eucaristia, que a gente chama de Santa Ceia. A Eucaristia o que é? A hóstia, né? Que é a bolachinha de trigo, né? E o vinho, com uma dificuldade. Qual que é a dificuldade? Eles acreditam na transubstanciação. Transubstanciação significa que o vinho se transforma em sangue e a bolachinha de trigo, que é o pão, se transforma em carne de verdade. E você vai para os livros católicos, o que você tem como testemunho? Que eles dizem que eles sentem o gosto do sangue e o gosto do pão, da carne, na boca. Acontece um mistério. Estou sentindo o gosto de carne na minha boca, estou sentindo o gosto de sangue na minha boca. Acontece um mistério de acordo com a explicação católica. Mais uma vez, é um sacramento. Você tem o vinho, você tem o pão, você tem o sacerdote e você tem: este é o meu corpo que foi entregue por vós, este é o meu sangue que foi entregue por vós, fazem isso em memória de mim. E o mistério é tão gigantesco que eles acreditam que não é necessário que o povo participe do cálice de sangue. Por quê? Porque eles estão em unidade com o padre que está fazendo a missa. O padre bebendo é a mesma coisa que se a igreja estivesse bebendo. E a igreja comendo o pão é a mesma coisa como se o padre estivesse comendo o pão. Por isso, a igreja come a hóstia, né? A hóstia, mas não bebe do cálice, porque eles estão celebrando a unidade. Acontece um mistério da unidade. E ali é anunciada a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. E quem pode participar da Eucaristia? Aquele que participa ou tem o sacramento da confissão. Da confissão. Você vai se confessar pelo menos uma vez por ano.
é necessário que faça uma confissão dos seus pecados e receba também o sacramento da penitência, porque o padre ele vai dizer como é que você vai pagar pelos pecados que você cometeu. Depois você vai receber o sacramento, se você quiser ser padre, da ordenação. E depois, se você não quiser ser padre, você vai receber o sacramento do casamento. Tudo é sacramento, tudo é misterioso, tá? É a vida dentro da igreja, é a igreja fechando todas as paredes. Aí tem um teólogo da Igreja Católica chamado São Cipriano, que ele disse o seguinte: olha, quem não tem a igreja como mãe não pode ter Deus como pai, e não existe salvação fora da igreja, só a igreja pode salvar. Isso chama-se eclesiocentrismo. Eclesiocentrismo é quando a igreja ela é dona dos poderes de salvação, ela salva. E por isso todo católico está salvo, porque ele recebe os sacramentos desde o batismo. Se ele não for para a ordenança ministerial, ele vai para o casamento. O único casamento válido é aquele que é abençoado pela Igreja Católica, tá bem? Por isso que na Igreja Católica é muito mais importante o casamento no religioso do que no civil. Muito mais importante, tá? Até hoje, muito mais importante. O que é o invertido da nossa confissão de fé. Se a pessoa não for casado no cartório, né, civil, para nós o casamento religioso nem acontece, não tem validade. Quer dizer que já tem uma inversão aí. E por último, tá bem? O que acontece? A pessoa passou a vida inteira dentro da Igreja Católica. Então ela recebeu o batismo, ela recebeu a crisma, ela recebeu a primeira comunhão, ela fez a confissão, ela pagou as penitências, ou ela se tornou padre, ou ela foi para o casamento. E tem o último sacramento, que é a extrema unção, que é importantíssimo receber a extrema unção. Por quê? É a última hora da pessoa, onde ela faz a confissão dos pecados, o padre administra a extrema unção e a pessoa é perdoada dos seus pecados, todos os seus pecados, com a extrema unção. E se a pessoa morrer sem a extrema unção? Aí ela vai para o purgatório. Mas e se ela morrer com a extrema unção? Ela vai para o purgatório também. E é por isso que acontece a missa de sétimo dia. É encomendada uma missa para que assim sejam oferecidas orações e sacrifícios. Missa, tá bem? Missa, aquela missa lá que você vê eles oferecendo a hóstia e beber o sangue, é um sacrifício em favor das almas dos católicos que foram para o purgatório. Só que não é no automático, você tem que encomendar a missa. E para encomendar a missa você tem que sacar um dinheiro, você tem que pagar, não é de grátis a missa. Embora que existe um movimento na Igreja Católica dizendo que não deveria ser assim, mas movimento é movimento. Bom, o interessante é que se a pessoa não foi salva com o sacramento do batismo, nem da crisma, nem da confissão, nem da Eucaristia, nem do sacerdócio, nem do casamento, nem da extrema unção, aí pode ser que ela seja salva pelas missas, a missa de sétimo dia, que se não resolver, você pode encomendar uma novena, porque na novena, dessa vez, a alma vai sair do purgatório, né? Eu fui um bom católico, fiz tudo, mas não deu certo, né? Então vim parar aqui no purgatório. Pelo menos o purgatório não é tão ruim quanto o inferno, né? Eu queria que vocês fossem católicos lá na Idade Média com Lutero e com todo mundo. Quem já foi católico roxo nessa sala? Acho que ninguém, né? Mas se alguém tivesse sido católico roxo, não estaria aqui, tá? Se tivesse sido católico roxo, você não estaria aqui, porque católico roxo nasce católico e morre católico. Não importa o purgatório que vai. Aliás, nenhum católico espera ir para o céu. Os católicos esperam ir para o purgatório, porque nenhum deles acredita que é digno da salvação e também não acredita na mediação de Jesus Cristo para a salvação. Tanto é que Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Para cada um, Pai Nosso, 10 Ave Marias. Tem que rezar bastante para ser salvo, mas tem que rezar muito. Por isso que chama de terço, tá bem? Chama de terço, chama de rosário, para a pessoa não perder as contas, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então dá umas voltas ali, rezando a vida inteira. Mas não se esqueçam, tem que fazer a reza do Pai Nosso, tem que fazer a reza da Ave Maria, e não se esqueçam de Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, tá? Tem que rezar Salve Rainha também,
E não se esqueçam do credo, né? Creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não se esqueçam da oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, aonde houver o ódio, que eu leve o amor. Não se esqueçam. Todo esse sistema sacramentalista da Igreja Católica foi contestado pelos protestantes. Está muito difícil ir para o céu desse jeito. Está muito difícil. Jesus não é nem um mediador, você tem que conversar com a padroeira, com a Maria. Depois que eu fiz tudo, ainda não estou salvo, desço para o purgatório. E no purgatório eu dependo de alguém ir lá e encomendar missa para mim, missa, novena, e todo dia de finado ir lá e acender vela e interceder pela minha alma, não se esqueçam de mim. Aí chegou o protestante que falou o seguinte: não é possível que Jesus tenha morrido na cruz para poder trazer esse monte de parafernália religiosa. Não é possível. Tem que ter alguma razão no evangelho que eu não entendi. E aí surgiu o protestantismo, que não é um homem só não, é um movimento, tá? É um movimento de reforma. Protestantismo é um movimento de reforma, que inclusive vai ser comemorado agora os 500 anos. Vocês já estão convidados a participarem de todas as comemorações dos 500 anos. É bom entender o que significa também a reforma protestante. Bom, nesse interim, Martinho Lutero ele perguntou: bom, eu não estou me sentindo salvo, eu fiz tudo o que a Igreja Católica falou. Inclusive ele era um monge agostiniano, vivia lá na cela dele, na clausura, fazendo tudo isso, devoto de Santa Ana. Antes de eu me tornar cristão evangélico, eu era devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Era devoto mesmo, andava com a santinha e tudo, na carteira, o medalhão, em cima da geladeira, até sonhava com ela, né? Sonhava com ela e rezava para ela e acreditava muito, né, nisso daí. Mas depois até no dia que eu fui jogar o medalhão da Aparecida fora, eu falei assim: ô minha santinha, me perdoe, mas eu vou te jogar fora. E joguei no meio do mato assim. Aí eu fiquei tão tranquilo que eu cheguei em casa, peguei as Aparecidas da minha mãe, os santos da minha mãe, que estava tudo espalhado lá, coloquei dentro de um saco e falei: sai sem reza mesmo. E joguei fora os santos da minha mãe. Aí a minha mãe deu falta dos santos, mais ou menos uns 15 dias. Aí ela perguntou: Rogério, eu estou sentindo falta dos meus santos. Você sabe me dizer o que aconteceu? Aí eu falei assim: joguei fora. E pra quê? Pelo amor de Deus, né? Eu ouvi um sermão daqueles. Aí depois, anos depois, ela falou o seguinte: ainda bem que você fez aquilo, porque depois daquilo lá foi mais fácil. Ela largou de todo aquele incremento religioso desnecessário para a salvação de acordo com a fé cristã protestante. Não precisa. O que você precisa? Você precisa estar em plena comunhão com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, em plena comunhão, e você vai receber o sacerdócio universal. O que é o sacerdócio universal? Que eu já expliquei para vocês aqui algumas vezes. É o direito que Deus deu para você tratar da tua salvação diretamente com Deus, sem nada, nem igreja, nem sacerdote, nem ritualismo, nem sacramento, nem nada. É você e Deus. Isso é o sacerdócio universal. Você tem que ser o maior interessado na tua salvação. Não adianta papai e mamãe levar você para a água do batismo, porque aquele batismo não vale de nada, porque você nem acreditava naquilo. Não adianta papai e mamãe levar você para a crisma, porque você nem sabe o que é Espírito Santo. Participar da Eucaristia não adianta de nada, por causa que você também não sabe, nem acredita na transubstanciação. Os reformadores disseram isso. Sacerdócio universal. Cada crente que quiser ser salvo tem que se preocupar em primeiro lugar pela sua própria salvação. Se você, que é o maior interessado na sua salvação, está nem aí para a hora do Brasil, o que eu, terceiro, posso fazer por você? Vou levar você de garupa para o céu? Vou levar você? O apóstolo Paulo falou: ô mulher, de onde sabes que salvarás o teu marido? Ô marido, de onde sabes que salvarás tua esposa? Quer dizer que a salvação é um assunto íntimo, pessoal. É o direito que Deus tem de tratar diretamente com cada pessoa, sem a mediação da igreja. A igreja, ela pega e ela perde esse papel salvador para se transformar numa testemunha. Ela vai ser uma agência de salvação, e não a agência de salvação. Uma agência, uma colaboradora, uma cooperadora, uma adjuntora, mas ela não é essencial para a salvação.
E aqui eu vou dar uma parada nesse vídeo para que vocês possam falar exatamente o que vocês quiserem agora. A igreja não é essencial para a salvação, de acordo com a divisa dos protestantes e dos reformadores e da igreja evangélica. Igreja não salva. Igreja não salva.